Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, como de praxe, né? Pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, que nos abençoe, nos traga a luz necessária, o discernimento necessário para entendermos da doutrina do Cristo. Que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. Bom, nós estamos estudando, como eu já disse na aula passada, mediunidade do Martins Peralva, né? Do livro Estudando Mediunidade. E achamos interessante o tema mediunidade com Jesus. Várias vezes já estudamos sobre mediunidade, todas as casas falam de mediunidade, estudam mediunidade, mas nós aprendemos com uma amiga nossa que inclusive voltou para o plano espiritual. Voltou para o plano espiritual com mais de 106 anos de idade. E ela nos dizia que mediunidade a gente nunca vai aprender. Ou seja, nós vamos estudar a vida toda aqui do outro lado. Nós temos muita coisa para aprender sobre mediunidade. Então nós não estamos trazendo nada de novo. Nós estamos, como se diz, trazendo mais uma opção, né, para a gente entender o que é mediunidade com Jesus nos moldes da doutrina espírita. Então vamos lá? Vivemos o período que precede o alvorecer da nova era, da tão anunciada era do Espírito, a tão falada transição planetária que se opera silenciosamente há tempos. Bateu forte à nossa porta com a apresentação da pandemia da Covid-19. As relações interpessoais mudaram, as pessoas se revelaram, como na parábola do Cristo que dizia que deixassem crescerem juntos o joio e o trigo, pois estes somente se revelariam a sua essência quando na hora da ceifa. Hoje, vivendo essa metafórica ceifa, vemos cada qual com as suas atitudes, seus modus operandi, a revelarem a sua essência, né? Como nós percebemos, houve muita mudança nesse ano e meio, quase 2 anos, né, que nós vivenciamos essa quarentena, essa pandemia. Trouxe muitas coisas boas, trouxe coisas não boas também, né? E no mediunismo, sobretudo na mediunidade, necessário é a interação do medianeiro acerca das mudanças que os novos tempos exigem. Vejam bem, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós fomos lá nas Irmãs Fox, né? Lá atrás, nas mesas girantes, né? Então nós percebemos que naqueles tempos, tinha muito médium de efeito físico. Era os médicos que promoviam as batidas, os sons de batidas, levitação, a escrita direta, e uma série de outros fenômenos, porque os tempos exigiam. Estava se começando, né, a se acordar, a se estudar mais profundamente os fenômenos mediúnicos, através de Kardec. Então, a espiritualidade maior, na época, ela se utilizou muito dessas faculdades da mediunidade de efeito físico para chamar a atenção porque era necessário. E ela foi, né, se desenvolvendo como tudo, na lei do progresso, e quando ela chegou ao Brasil por volta de 1900, por aí, um pouquinho antes, vindo da França, como tudo que vinha da França na época era algo assim maravilhoso, vinha da Cidade de Luz, né? Eram coisas novas, eram coisas, como se diz, com acesso quase que restrito a uma minoria, né? O Espiritismo não foi diferente, na mediunidade não foi diferente. Então eram poucos os que conseguiam se reunir, né? Porque existia um certo padrão, uma certa exigência em virtude do tempo também que exigia. E ela trouxe essas características assim de, como se diz, de burguesia, né? Tanto que até 1912, se não me falha a memória, houve ainda
um pequeno, como vamos dizer assim, um pequeno choque de ideias entre o Zélio Fernandino de Moraes, né, e o pessoal da Federação Espírita Brasileira, de onde surgiu a Umbanda brasileira. Mas isso é assunto para um outro estudo, né? Vamos continuar. Fala-se muito hoje em fraternidade, em substituição de sentimentos, em atitudes proativas e não somente reativas. Fala-se em ressignificar o agir e o viver. Mas como operar toda essa mudança interior sem o devido conhecimento, sem o devido preparo para esses dias de mudanças? É por isso que o Espiritismo tem no seu maior mandamento, né, deixado-nos pelo Espírito de verdade: espíritas, amai-vos primeiro, espíritas, né, instruí-vos o segundo. Ou seja, nós temos que estudar, nós temos que buscar conhecimento. Nós só vamos conseguir esse preparo para essas mudanças que estão vindo desde lá de trás, né, até agora, a hora que adquirirmos esse conhecimento. Então vem a pergunta: onde estávamos quando todo esse quadro de transformação nos foi apresentado? Onde que nós estávamos? Percebemos que o nosso tempo passou tão rápido que agora fala: meu Deus do céu, já estamos chegando na porta, né, da transição, praticamente quase no final dela, e agora que começamos a acordar, né? Em quais vibrações na empreitada da encarnação nos encontrávamos? Talvez distraídos com as coisas belas que o mundo nos oferece, que a vida material nos oferece, que a era da matéria nos oferece, né? Estávamos excessivamente no térreo dessa casa mental, que nós já estudamos, né? O térreo, o porão e o sótão. Estávamos, será, excessivamente nesse térreo da casa mental, vivendo o momento do agora, e o afastamento das consequências para a sobrevivência do ser imortal? É o lugar que a gente mais anda. Lembra que nós estudamos sobre essa casa mental fictícia? Que o térreo é o lugar onde a gente mais para, onde a gente mais transita, né? Ou nós estávamos vivendo no porão dessa edificação, nos remoendo no nosso passado de erros, e nos rejubilando dos atos de poder ou de prazer que não possuímos mais, deixando de aproveitar o presente. Muitos de nós, com certeza, fizemos isso, né? Visitamos, como nós já estudamos em estudos anteriores, visitamos com muito mais frequência o porão do que o sótão, e consequentemente, né, nós estávamos, o nosso passado tem hora nos traz algumas coisas, rejubilando do nosso passado, de poder, de prazer, de saudade, não é verdade? Ou, como alguns, estávamos excessivamente no andar superior, nesse sótão que nós falamos, aspirando por uma vida melhor, com uma bagagem espiritual recheada de informações, porém sem ações compatíveis com o conhecimento adquirido. Como assim? Nós não havíamos falado que a gente frequentemente visitamos o sótão e dificilmente visitamos o porão e dificilmente o sótão, né? Como estamos excessivamente no andar superior? Nós vamos tentar explicar. Tem muitos irmãos, corações queridos, em todas as escolas religiosas, não é só no Espiritismo, não, tá? Em todas, sem exceção, desculpe, que estudam muito, buscam muita informação, como diz aqui, com bagagem espiritual recheada de informações. Tem gente que estuda muito. Se nós vermos, tem irmãos nossos evangélicos que ele decora a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, né? Nós temos irmãos muçulmanos que decoram, né, o Alcorão todinho. Temos irmãos católicos também que decoram, conhecem tudo. E não deixamos de ter no meio espíritas aqueles que qualquer livro que sai ele já compra, ele já lê, ele já se inteira do conhecimento. Mas muitos, infelizmente, não têm ação. Tem muitos
muita teoria e quase nada de prática. Vamos falar do meio espírita? Nós conhecemos, já tivemos oportunidade de ter contato com pessoas assim, com conhecimento doutrinário fantástico, mas que não move uma palha para mitigar a sede ou a fome de alguém. Fica no seu casulo de conhecimento. E como eu sempre costumo dizer, aprendemos muito com o Coronel Lobo de Campo Grande, que ele diz assim que quem esconde os seus talentos é ladrão de si mesmo. E muitos dos nossos irmãos, infelizmente, conhecem tudo do Pentateuco, mas critica, por exemplo, quem sai numa campanha Alta de Souza, recolhendo mantimentos, roupas e calçados para doar para quem precisa. Eu acho que eles não estudaram a formação da Casa do Caminho, né? Que Pedro formou. Mas vamos continuar. Mas a ceifa veio. Preparados ou não, conscientes ou não, teremos que amadurecer. E a mediunidade? Qual é o papel da mediunidade nesse cenário de transformações, de novos tempos, de novas conquistas, novas situações? Não existe mais aquele espiritismo lá das mesas girantes, né? Não tem mais. Como que nós estamos trabalhando a nossa mediunidade hoje, no ano de 2021? O Martins Peralva nos diz, num trecho de um parágrafo do livro dele, o seguinte: justo e mesmo necessário será, portanto, que o médium guarde igualmente no coração o desejo de, pelo estudo e pelo trabalho, pelo amor e pela meditação, sobrepor-se ao meio ambiente e escalar com firmeza e decisão os degraus da evolução consciente e definitiva, convertendo-se assim, com redução do tempo, em espiritualizado instrumento das vozes do Senhor. Porque tem muitos instrumentos, meus irmãos, que se utilizam da mediunidade e servem de instrumento para irmãos nossos do outro lado da vida, muito equivocados ainda, e que estão espalhando terror em forma de trabalho mediúnico. Infelizmente, no nosso meio nós temos que falar, né? Nós temos que, como se diz, aprender com esses erros a não cometer a mesma coisa. Quando o João de Deus foi preso, muita gente que ainda tem o espiritismo com uma certa reserva, está vendo? Olha os espíritas aí, né? Já veio a pecha. Ele não era espírita. Ele se utilizava da mediunidade. Fez muitas coisas boas, fez. Também se perdeu pelo caminho, se perdeu, como todos nós estamos sujeitos a nos perdermos pelo caminho. Ele também se perdeu. Está pagando para a lei dos homens e com certeza vai pagar para a lei da consciência. Mas isso é um problema dele com Deus. Ele usou o livre-arbítrio dele. E nós temos que usar o nosso. Agora, como nós temos oportunidades de estudar, de buscar no Evangelho conhecimento na doutrina espírita, né? Então nós, como disse Jesus, a quem foi dado mais será cobrado. Nós temos que nos conscientizar disso, né? Vamos continuar? As atitudes do médium educado junto ao Evangelho de Jesus devem ser refletidas em todos os campos onde nosso trabalho foi empreitado. Como diz o Haroldo Dutra, nós temos que florescer aonde Deus nos plantou. Ora, eu nasci num bairro pobre, de uma família pobre, humilde, frequento uma casa espírita humilde. O que eu posso fazer? O que tiver ao meu alcance. Eu não vou esperar chegar, como infelizmente a gente vê algumas na nossa casa espírita, tá? Pessoas que você fala, você não quer participar dos trabalhos, das reuniões, dos estudos? Eu ainda não estou preparado. Quando que você vai se preparar? Teve uma senhora que me falou, Henrique, eu ainda fumo, eu vou esperar parar de fumar e eu vou começar a frequentar a doutrina espírita. Parabéns, a opção sua, né? Isso já está com mais de 20 anos. Eu acredito que ela não parou ainda, porque não voltou mais para frequentar nossos estudos, né? Mas vamos continuar. É necessária a serenidade nas atitudes para que não sejamos seres dicotômicos,
possuindo várias personalidades de atuação, utilizadas de forma diferente em cada situação ou campo de ação da encarnação. Nós falamos isso no estudo passado. Nós temos que ser médiuns 24 horas por dia. Não adianta eu, dentro da casa espírita, ter um comportamento bondoso, caridoso com os frequentadores, com os membros da casa, e na minha casa eu ter um outro comportamento. No meu trabalho eu ter um outro comportamento. No trânsito eu ter um outro comportamento. Não, eu tenho que padronizar. Como diz, é necessário uma serenidade nas atitudes. Eu não posso ser bom aqui, sair daqui eu sou ruim ali. Eu não posso ser amado aqui e odiado ali. Não. Eu estou sendo hipócrita se eu me portar dessa forma. E o que mais Jesus combatia. Ora, né? Se nós estamos estudando, estamos lapidando, que não é fácil tirar fora as nossas más tendências, nós temos que tentar essa lapidação no dia a dia, na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, com o nosso vizinho, com os nossos amigos, enfim, né? Nesse meio que a gente vive. Esclarecem os instrutores espirituais, segundo nos fala Martins Peralva, que é a mente a base de todos os fenômenos mediúnicos. Vamos repetir. É a mente a base de todos os fenômenos mediúnicos. E isso não é só Martins Peralva. Nos livros de Kardec, nos livros das obras complementares de André Luiz, de Emmanuel, nós vamos achar muito essa frase. A mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Ora, agora vamos imaginar, nós estamos sentados numa corrente mediúnica, num grupo mediúnico, a nossa mente virado lá fora, pensando no bife acebolado que está em casa, ou pensando naquela briga que eu tive com o meu chefe durante o dia, ou pensando naquela, como se diz, naquela discussão que eu tive com o meu companheiro ou companheira durante o dia. O que eu vou produzir de útil com a minha mediunidade, se a minha mente é a base dos fenômenos? Vamos pensar nisso. Vamos continuar. Assimilando a natureza dos nossos pensamentos, o tipo das nossas aspirações e o nosso sistema de vida se expressarem através de atos e palavras, pensamentos e atitudes que determinarão sem dúvida a qualidade dos espíritos que, pela lei da afinidade, serão compelidos a sintonizarem conosco nas tarefas cotidianas e especialmente nas práticas mediúnicas. Ora, se eu estou numa sala, numa corrente mediúnica, dependendo do meu estado de pensamento, é onde vai estar a minha sintonia. Não adianta eu estar de corpo presente naquele trabalho, naquela reunião mediúnica, mas minha mente lá longe, virado noutra coisa. Então, é através da minha mente que vai haver a sintonia. Dos espíritos irão se sintonizar pela lei de afinidade com o que nós estamos pensando. Não podemos, por enquanto, é verdade, desejar uma comunidade realmente cristã, onde todos se entendam, pensam no bem, pelo bem vivam e pelo bem realizem, porque nós ainda não estamos, mas já estamos perto. Nós estamos perto. Nós ainda não estamos 100% dentro desse padrão, mas nós estamos caminhando para ele, né? Já viemos estudando em várias encarnações nossas de que nós temos que despojar-nos dessas coisas que nos atrasam. O Evangelho nos ensina isso. E a doutrina espírita veio corroborar o que Jesus disse. Ou seja, de passo em passo, nós vamos caminhando. E a nossa tendência é a evolução. Não é ficar parado, estacionado no tempo, né? Nossa natureza, aos olhos do mundo espiritual, não pode ser rebuscada, tá? Beleza. Olha esse parágrafo aqui, ó. Na erraticidade, somos quem somos sem disfarces. Na casa espírita, na reunião mediúnica, na reunião de estudo, na reunião doutrinária, nós nos disfarçamos porque nós estamos escondidos nesse escafandro de carne, né? Mas na erraticidade não. Lá nós somos o que somos. E é através dessa verdade energética de sermos o que somos que associam-se conosco espíritos dos quais, através da nossa faculdade mediúnica, interagem conosco durante a encarnação.
Não adianta eu querer enganar espíritos, porque eles nos veem, nós não os vemos. O que nós o atraímos através do quê? Da nossa verdade energética, ou seja, do que nós realmente somos. Muitas vezes nós temos um corpo bonitinho, um rosto bonitinho, estamos até perfumados, como diz o Lula, passamos até um tabu para ir trabalhar. Estamos cheirosos, né? Bonito, tudo chique, mas a nossa mente não está condizendo com aquela situação. Nós estamos pensando em outras coisas, que por vezes esse nosso pensamento atrai espíritos que vão, no lugar de ajudar o trabalho, atrapalhar o médium na sua educação mediúnica, no seu trabalho, na sua proposta em trabalhar na seara do Cristo, né? Daí vem a necessidade de estudo doutrinário. A maior dificuldade das casas espíritas em todo esse nosso querido Brasil é convencer os médios a estudar. Nós já tivemos oportunidade de visitar outras casas espíritas na nossa cidade, no nosso estado, fora do nosso estado, e percebemos a dificuldade que os dirigentes têm de trazer o grosso dos trabalhadores daquela casa para o estudo. Vamos fazer uma média, tipo uma casa com 100 membros no seu corpo mediúnico, se consegue reunir 30 para estudar, leva a mão para o céu. É difícil, muito difícil, né? Então, daí vem a necessidade do estudo doutrinário e prático. Não adianta só estudar, senão nós vamos ser que nem aqueles que visitam o sótão, né? Tem um monte de conhecimento e vai fazer o que com o conhecimento? Eu sei fazer, mas você fez o quê? Lembra que Jesus, no Livro dos Espíritos, uma pergunta, se nós somos punidos pelo mal que fazemos ou pelo bem que deixamos de fazer? Você se lembra? Também somos punidos pelo bem que deixamos de fazer. Se temos a ferramenta do conhecimento, podemos fazer, sabemos fazer, por que não fazemos? Então, é necessário estudo doutrinário e prático da mediunidade. Não adianta ler livros. Tem gente que lê Patrícia, tipo Violetas na Janela, acha que é médium. E começa já a trabalhar mediunicamente. O livro é muito bonito, por sinal, um romance fantástico. Muito bom para momentos de relax, mas nós temos que estudar Kardec, Evangelho, praticar a mediunidade, Livro dos Médiuns, e da necessidade, através desse estudo doutrinário e prático, a necessidade de burilamento moral. Para quem? Para aqueles que pretendem, no campo do trabalho do Cristo, utilizar essa faculdade da mediunidade para esclarecer, para consolar, para despertar consciência. Porque se eu não me burilar moralmente, eu vou esclarecer quem? Eu vou consolar quem? Eu vou despertar quem? Não tem como. Jesus já nos disse, um cego não guia outro, ambos cairão no buraco. Ou seja, além do estudo e da prática da mediunidade, nós temos que procurar gradativamente nos burilando moralmente, para sermos realmente instrumentos dóceis nas mãos da espiritualidade amiga. Como eu já disse no estudo passado, eu tenho um amigo espiritual que ele costuma nos dizer, se você for começar a estudar e praticar mediunidade sem disciplina, sem responsabilidade, é melhor que nem comece. E eu costumo dizer aos médicos que trabalham conosco, gente, vamos estudar, praticar e procurar nos lapidar. Nós não estamos aqui porque somos santos. Se nós estamos aqui é porque nós temos alguma coisa de dívida de passado. Então vamos procurar nos lapidar, nos confraternizar, ser mais fraternos, mais tolerantes uns com os outros. Vamos tentar. É uma luta muito dura tirar essas coisinhas que ainda nos chumbam, apesar do fardo da matéria. Mas nós temos que começar, nós temos que tentar. Senão nós vamos ser eternamente, sabe o quê? Fantoches na mão de espíritos. Né? Continua Martins Peralva.
Quando o conhecimento dos problemas humanos em seu duplo aspecto, material e espiritual, tornar-se uma realidade em nosso coração, a fenomenologia mediúnica se enriquecerá de novas e incomparáveis expressões de nobreza, como vem se enriquecendo nos tempos desde a época das mesas girantes até agora. Se desejamos sublimar as nossas faculdades mediúnicas, temos que nos educar, transformando o nosso coração em altar de fraternidade, onde se abriguem todos os necessitados do caminho. Mediunidade se educa, não se desenvolve, ela se educa, nós sempre falamos isso. Nós temos que educar a nossa mediunidade. Por quê? Porque a era da matéria exige-nos conquistas exteriores. É o que nós estamos vendo agora. Ganhos fáceis, prazeres e futilidades, considerações e honrarias. É o imediatismo convocando-nos aqui à preguiça, à estagnação, ao abismo e ao sofrimento. Porque ninguém sofre, ninguém cai no abismo só porque empurraram ou que alguém levou. Não, nós vamos para lá porque nós queremos. Pela nossa comodidade, nós costumamos dizer isso, porque é a era da matéria, mas não tem mais. Agora é a era do espírito, essa era que pede-nos a conquista de nós mesmos, a luta incessante, o trabalho de responsabilidade. É o futuro acenando-nos com as suas mãos de luz para a realização dos nossos alevantados destinos. O médium que intrinsecamente vive os fatores negativos da era da matéria é operário negligente, cuja ferramenta se enferrujará, será destruída pelas traças ou roubada pelos ladrões. Consoante a advertência do Evangelho, Jesus já nos dizia isso. Né? Aonde está seu tesouro, aí estará seu coração. Não deixe que junte tesouros no céu, não junte tesouros na terra, porque nos tesouros da terra os ladrões roubam, as traças roem. Não deixe a ferramenta da mediunidade tal qual uma enxada jogada num terreiro, ela vai enferrujar. Né? O médium, entretanto, que vigia a própria vida e deixa de cuidar da vida alheia, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor, multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, né? Estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Porque quando, meus irmãos queridos, nós perguntamos aos homens viajores desse planeta, que paz você quer? A paz dos homens ou a paz de Jesus? Imediatamente, a grande maioria, eu quero a paz de Jesus. Só que a paz de Jesus é a paz com trabalho, com sacrifício, no silêncio da dor. Essa é a paz de Jesus, que prepara a elevação para o caminho do céu. Então para ser médio eu tenho que sofrer? Não precisa. É só usar o bom senso e a serenidade a seu favor. Não apontando para os outros, apontando para você, buscando em você. Estará, sem dúvida, estaremos, no caso, sem dúvida, exercendo a verdadeira mediunidade com Jesus. Nosso tempo se esgotou. Eu desejo a todos uma excelente noite. Que Jesus abençoe todos esses corações. Um beijo no coração de vocês e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.